Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e a todos os ministros e suas congregações que se encontram em outros lugares. Uma saudação especial também para o missionário Miguel Bermudes Marim e uma saudação para os nossos visitantes, entre eles o licenciado William Parras, a licenciada Carmen Salsano e a licenciada Susan Gil, e a todos os demais visitantes que estão aqui presentes nesta ocasião. Hoje teremos a Santa Ceia. Logo após esta primeira parte das atividades de hoje. Para que nós vejamos e saibamos como vai o projeto da construção da grande tenda catedral, veremos um vídeo com 4 partes importantes. Ou seja, seriam 4 vídeos, porém, foi montado um. E assim veremos como vai a construção da grande tenda catedral e nos daremos conta de que está bem adiantada. E continuaremos fazendo o esforço para que se adiante mais. Nesta ocasião, serão 4 vídeos da Embaixada. São 4 vídeos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, para que nós vejamos como seguem os trabalhos da Embaixada. E então, no próximo domingo, será o vídeo da grande tenda catedral, para que vejamos como seguem os trabalhos da grande tenda catedral. Adiante com os vídeos. En el Honorable Congreso de la República del Paraguay, el miércoles 11 de marzo, fueron presentados ante la Cámara de Senadores y Diputados de manera oficial 2 proyectos de ley de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. El Holocausto, paradigma del genocidio, educar para recordar, y la ley para el fomento de la cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura. El proyecto de ley, el Holocausto, paradigma del genocidio, educar para recordar, se fundamenta en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual señala que la educación es el punto de partida para la construcción de la paz y el fomento de los principios de dignidad, igualdad, libertad y respeto mutuo entre todos los miembros de la familia humana.
Por otra parte, el proyecto de ley sobre donación de sangre tiene por objetivo declarar de orden público e interés nacional el fomento de la cultura de donación voluntaria, altruista y habitual de sangre segura, de manera específica mediante la promoción constante y masiva de programas de concienciación, respeto a esta cultura, así como del establecimiento de un sistema de reconocimiento no lucrativos para los donantes voluntarios que contribuyan al abastecimiento periódico de los bancos de sangre. Damas y caballeros, a continuación invitamos a Su Excelencia, al presidente del Congreso Nacional, senador Blas Antonio. Y fue precisamente la formación de una cultura de donación voluntaria, habitual y altruista de sangre, que el presidente del Congreso de la República del Paraguay, el senador Blas Antonio Llano, consideró como una de las necesidades más importantes en su país. Pero el tema de la donación de sangre, por tratarse de un componente en la vida y en la salud de la gente, no se reduce al ámbito exclusivamente clínico ni tecnológico, sino tiene alcances en el ámbito de la ética. Pero sé que ustedes tienen el interés, la voluntad y el propósito de debatir estos temas, a fin de llevar al plenario de las instancias parlamentarias, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el tratamiento de un proyecto de ley que se ajuste a la complejidad del tema en cuestión. La dedicación de nuestra Comisión de Derechos Humanos, la presencia de ustedes que nos acompañan y el aval emblemático que trae la participación del embajador de Activistas por la Paz, don William Soto, dará cumplimiento al íntimo deseo del que soy portador. El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, diputado Amado Florentín, habló sobre la importancia de una ley con el propósito de educar y crear conciencia sobre protección de los derechos humanos. Realmente conmueve y muy fuertemente referido a la memoria de los pueblos, y un proyecto de ley que va a ser presentado, que va a ser analizado en el Congreso. Educar para recordar, y lo que se refiere a la conciencia, a la concientización, especialmente de los más jóvenes, en cuanto a las barbaries que se dieron en el pasado y que a ningún ser humano de bien le gustaría que pueda suceder en el futuro. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y organizadora del evento, senadora Blanca Fonseca, dio a conocer que desde la instancia que preside se han realizado importantes aportes para fortalecer la paz, aprobando leyes que tienen como objetivo la defensa de la dignidad del ser humano. El propósito de esta comisión siempre fue el de mantener el compromiso de luchar por el respeto irrestricto de los derechos humanos, apoyando proyectos de leyes y atendiendo las diversas denuncias que la ciudadanía nos acerca. La comisión ha realizado una intensa labor en promocionar y llevar adelante los proyectos de ley vinculados a las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas. Por su parte, la diputada Olga Ferreira de López, presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, dio a conocer su apoyo a todo acto donde se presenten iniciativas destinadas a contribuir con la construcción de una cultura de paz en su país. El Paraguay, señoras y señores, debe buscar la paz a través de esta convergencia de proyectos e intereses para convertirnos en una sociedad justa en la cual el Estado de Derecho y sobre todo el pleno respeto de los derechos humanos constituyan los elementos condicionantes para las acciones de los poderes públicos. La directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz realizó la presentación oficial de los proyectos. Este proyecto educativo acerca de la enseñanza del Holocausto como paradigma del genocidio y como herramienta para prevenir toda forma de discriminación reconoce el carácter pluriétnico, cultural y religioso de las naciones y la autonomía de los pueblos, así como la diversidad de su tejido social. La educación con valores es uno de los instrumentos claves para evitar que un nuevo genocidio se repita. Como bien nos mencionaba el doctor Soto, se puede educar para la paz o para la guerra.
Por otra parte, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz ha encontrado en la donación voluntaria y habitual de sangre segura uno de los mecanismos apropiados para que se ponga en práctica el principio universal del amor y de los valores universales del ser humano. Promocionar este tipo de donación con el objetivo principal de mantener abastecidos los bancos de sangre distribuidos a lo largo del territorio de la República de Paraguay para suplir las necesidades de los habitantes de dicho territorio constituye un deber del Estado paraguayo como un mecanismo garante de la protección del derecho a la vida y a la salud de su población. El doctor William Soto, en sus palabras de conclusión, hizo una reflexión sobre la responsabilidad que tienen las autoridades gubernamentales y políticas en promulgar leyes que beneficien a los pueblos que lideran. Congresistas, ustedes tienen en sus manos la gran responsabilidad del presente y futuro de una nación, pues sus decisiones influyen en el bienestar de la comunidad y las leyes que ustedes aprueban trazan el camino de todo un pueblo en la búsqueda de esa tan anhelada felicidad. Como embajador y presidente ejecutivo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, pongo a la disposición de ustedes, honorables congresistas, todos los proyectos de la institución, los cuales han sido creados con el objetivo de contribuir a la paz y felicidad de la familia humana. Muchas gracias. Los proyectos del Dr. William Soto han sido realizados con el propósito de contribuir en la formación y consolidación de la paz integral del ser humano. Personas de diferentes culturas, creencias e ideologías vinculadas a la educación superior, respetando la diversidad y con el interés de construir una cultura de paz fundamentada en el respeto de la dignidad, la promoción y la protección de los derechos humanos. Esto es ALIUP, Alianza Internacional Universitaria por la Paz. Un importante grupo de académicos conscientes de que las universidades e institutos de educación superior constituyen el semillero de los profesionales, investigadores y catedráticos que influencian positivamente en las distintas esferas de la sociedad humana. Unieron sus inquietudes a la visión del embajador mundial Dr. William Soto y junto a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz decidieron crear la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, ALIUP. ALIUP es una agrupación de universidades, institutos superiores de educación, facultades, carreras, cátedras, profesionales de la educación superior, ministerios de educación, agencias de acreditación e instancias reguladoras de la educación superior nacionales e internacionales, cuyo objetivo principal es contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de la educación superior de calidad, orientada al desarrollo de competencias profesionales que estén fundamentadas en el respeto de la dignidad y la promoción y protección de los derechos humanos. Entre los objetivos específicos de la ALIUP se encuentran promover en las universidades y centros de estudio aliados la apreciación de la paz como valor universal en el desarrollo de competencias profesionales de sus estudiantes y personal académico. Desarrollar propuestas para la práctica de la resolución pacífica de los conflictos y el respeto de la dignidad y los derechos humanos en la enseñanza, investigación y extensión propias de la educación superior.
Promover entre las instituciones y profesionales de la educación superior una red de intercambios sobre buenas prácticas en la enseñanza y defensa de los derechos humanos, en el desarrollo de una cultura de paz y en la búsqueda de la felicidad plena en la familia humana. Fomentar el intercambio académico, científico, humanístico y cultural de profesores y estudiantes en la creación de programas educativos que estimulen la construcción de una cultura de paz como puntal de calidad en la educación. Impulsar en las universidades y centros de enseñanza superior la corresponsabilidad en el establecimiento de una educación en valores universales que promueva la paz en el ser humano integral y entre las naciones. Entre las acciones que estarán realizando los miembros de la ALIUP a través de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz están el desarrollo de proyectos, la divulgación de experiencias y creación de redes de instituciones, profesionales y estudiantes que promuevan la cultura de paz y los derechos humanos en la educación superior. La creación y desarrollo de la Cátedra Internacional sobre la Cultura de Paz y Valores Universales y como ejes transversales en los programas de formación en las instituciones de educación superior. La realización y promoción de encuentros nacionales e internacionales de universidades, instituciones de educación superior, cátedras, profesionales y estudiantes promotores de los valores universales, de los derechos humanos y de la cultura de paz en los individuos, la familia humana y los pueblos. ALIUP, Alianza Internacional de Universidades por la Paz, un proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, trabajando por la familia humana. La Alianza Internacional Universitaria por la Paz llevó a cabo su primer seminario internacional el 12 de marzo en el Honorable Congreso de la República del Paraguay con el tema Los valores en el desarrollo de competencias profesionales. ALIUP fue constituida con el objetivo de construir una cultura de paz a través de la educación de calidad, orientada al desarrollo de competencias profesionales, fundamentada en el respeto de la dignidad y la promoción y protección de los derechos humanos. Representantes de diferentes universidades e instituciones de educación superior de Paraguay, México y Argentina conformaron la mesa de panelistas. Autoridades internacionales, gracias por prestigiar este seminario y como paraguayo expresar otra vez que estoy orgulloso de que las universidades en el Paraguay y del mundo se interesen por la paz. Algunos inclusive hablan de una guerra mundial más. Trabajemos intensamente, colegas, todos, para que defendamos la paz en el mundo. La ALIUP será un interlocutor estratégico y colaborador activo en la misión de impulsar el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, con el noble propósito de instalar en las instituciones de educación superior de las naciones la apreciación de la paz como un bien en la formación de valores, en el desarrollo de las competencias profesionales y en el desafío del aseguramiento de la calidad en el ámbito de la educación superior. Así como formamos profesionales en diferentes áreas,
con el poder de la educación a través de mi propuesta Cátedra para la Paz, podemos formar personas más humanas, mediadoras de paz, activistas por la paz y por ende una sociedad igualitaria, justa, inclusiva y en paz. En este siglo XXI, los especialistas en educación, a través de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, ALIUP, deben dar inicio a la tarea de discernir las lecciones de la experiencia y proponer el diseño del sistema educativo que reúna las condiciones y requisitos para ser el modelo a seguir. Aquel que además de ayudar a formar adecuadamente a los ciudadanos en habilidades y competencias, les eduque para la paz. Ese sistema deberá entender que la educación no solo se puede ver para producir algo material. Nosotros, los adultos, a veces cometemos ese error, porque le decimos a los jóvenes, estudia, porque tienes que ser alguien en la vida. Estudia, porque tienes que tener dinero. Estudia, porque tienes que comprarte tu casa y tu auto. Pero muy pocas veces les decimos, estudia porque tienes que ser mejor ser humano. Estudia porque tienes que ayudar a la sociedad. Estudia porque tienes que transformar tu ambiente. Y eso es algo que hoy debemos de cambiar. ¿Y cuál es ese valor? Es la paz, ¿no? Es un integracionismo político, cultural, social, una unión bajo el signo de la igualdad, bajo la paz, un discurso autonomista. Por eso es que agradecemos profundamente a la Alianza Universitaria para la Paz que nos haya convocado, porque nosotros veníamos trabajando desde siempre, digamos, en esta línea, digamos, hasta nuestros días. Y además, por como bien se dijo acá, un país o un bloque regional llega hasta donde llega su educación, pero no cualquier educación. En este caso estamos diciendo una educación para el desarrollo. No podemos llegar a la cultura de la paz o a la calidad educativa si seguimos evaluando de una forma primitiva. Esto pasa hoy día y creo que no solamente pasa en Paraguay, por la experiencia regional pasa en muchísimos lugares. Los docentes universitarios nos hemos olvidado de trabajar las actitudes. Nos preocupamos mucho por la ciencia y es fundamental, pero hemos descuidado la formación de actitudes, de competencias profesionales que le puedan abrir pasos, porque finalmente el promedio o su medalla de oro no va a poder exhibir todo el tiempo, pero lo que sí va a poder exhibir son sus competencias sociales, sus actitudes. Entre las acciones de la Alianza Internacional de Universidades por la Paz está la creación de la Cátedra de Cultura de Paz para el desarrollo de la cultura de la paz y de los valores como ejes transversales en los programas de formación de las instituciones de educación superior.
Gardner Auditorium en la Casa del Estado de Massachusetts el 30 de enero. Estudiantes de diferentes unidades educativas participaron del primer foro en los Estados Unidos de Educar para Recordar, el Holocausto, paradigma del genocidio. Con la lectura de la resolución 60-7 del 1 de noviembre de 2005, a cargo de la directora ejecutiva Fiona Creed, Naciones Unidas en Boston, se inició con la presentación de importantes profesionales destacados en diferentes organizaciones y entidades, cuyo propósito es trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos. El Dr. Soto desarrolló el tema La preservación de la verdad histórica, un imperativo para honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, e hizo una exhortación para estar atentos ante los conflictos que actualmente se están viviendo en el mundo. Las ideologías extremistas y fundamentalistas con criterios radicales elevan los niveles de violencia y de discriminación contra grupos minoritarios. Las señales de alarma de la eventual comisión de genocidios afloran en las páginas de los diarios. Debemos ser proactivos para que en el mundo entero se aprueben leyes antidiscriminación, se contrarreste el negacionismo y se honre la memoria de las víctimas del Holocausto y de todos los genocidios, preservando la verdad histórica. Brendan Crichton, representante estatal, disertó sobre la democracia y los derechos humanos. Hoy estamos aquí en la Casa del Estado. Yo tengo el honor de venir a trabajar todos los días. Ustedes son mi jefe. Veo un sinnúmero de estudiantes que son de Lynn. Esto es grandioso. Aquí es donde se hacen las leyes y ustedes hoy están en este edificio. Tomen ventaja de ello. Necesitamos escuchar más de ustedes acerca de las cosas que son de suma importancia. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para explicar lo que actualmente nosotros estamos haciendo aquí. Este componente educacional es realmente la única forma en que vamos a hacer una diferencia, tanto en los Estados Unidos y realmente en todo el mundo. Robert Trestan, director de la Liga Antidifamatoria Regional de Nueva Inglaterra, compartió el tema El racismo, mejoras y retos, y realizó una reflexión con los estudiantes sobre los resultados obtenidos en las últimas encuestas llevadas a cabo a nivel mundial, con el propósito de medir los niveles de discriminación. Hicimos una encuesta y cuestionamos a 53.100 personas en 102 países y territorios en el mundo. 26% de las personas encuestadas tenían ideas o creencias antisemitas. Eso se traslada a más de 1 billón de personas. Escuchen, solo 54% de los encuestados han oído del Holocausto. Ahora, esto es muy serio. 2 de 3 personas encuestadas nunca han oído del Holocausto o no creen en los antecedentes históricos del Holocausto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos piensan que fue exagerado. Creen que la cifra de personas que hemos mencionado hoy, referenciadas en el video, son una exageración o que simplemente son falsas. Esto es un problema muy serio. Por otra parte, se contó con el valioso testimonio de un sobreviviente del genocidio en Camboya, quien actualmente ocupa el cargo de concejal de la ciudad de Lynn, señor Hong Net. Así que el Khmer Rojo comenzó a evacuar a todos. En cuestión de horas, todo el país se vació, por lo que todo el mundo se fue a vivir en las selvas o el campo y nadie sabía dónde iban. Mujeres daban a luz sus bebés en las carreteras, a los lisiados, a los enfermos, los niños que no pudieron continuar. Se quedaron en el camino a ser asesinados por los Khmer Rojos. Mi madre murió de sobretrabajo después de que dio a luz a un bebé, mi hermano más joven. Y mi padre también fue llevado como prisionero por los Khmer Rojos. Le dieron una paliza muy fuerte. Y me vi obligado a vivir en un campamento con otros niños.
Así que Gémeres Rojos brainwashed us every night. cada noche nos lavaban el cerebro. They forced us to work 7 days Nos a week. obligaban a trabajar 7 días a la semana sin comida. Bueno, a veces sin comida, pero la mayoría de las veces muy poco arroz con leche. I always hungry. Yo estaba siempre con hambre. My body A sometimes veces mi cuerpo estaba hinchado sometimes y a veces parecía un esqueleto. También dictaron conferencias el cónsul general de Israel en Nueva Inglaterra, Yehuda Yacón, el delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, Dr. Camilo Montoya Reyes, y el jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Lynn, Kevin Coppinger. El fórum incluyó una exposición fotográfica en la Casa del Estado de Massachusetts, la cual fue guiada por estudiantes voluntarios y se realizó en ocasión de celebrarse el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, fecha declarada por las Naciones Unidas en enero de 2005. Nós já vimos os trabalhos que estão sendo realizados pela Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Vimos a efetividade destes projetos a favor da família humana. Eu aprecio e agradeço muito o apoio que dão a estes trabalhos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Agora vamos ler na carta na primeira carta aos Romanos, no capítulo 5. Começando no versículo 5 em diante, onde nos diz: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo.
pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos permita entendê-la, nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A sexta dispensação, a graça. A sexta dispensação da graça é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a gentileza. Esta sexta dispensação, a dispensação da graça, está refletida na quinta dispensação, com todos os tipos e modelos que lá representavam a primeira vinda de Cristo, a sua obra de redenção na cruz do Calvário, e o que também ele faria depois de ressuscitado: subir ao céu, assentar-se à direita de Deus, no trono de Deus. Lá no Antigo Testamento nós temos os sacrifícios de animais que representavam o sacrifício de Cristo. Por esta razão foi que João o Batista, quando ele viu Jesus caminhando por onde ele estava pregando e batizando, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi representado no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificou, ou seja, os judeus, os hebreus, sacrificaram lá no Egito. E também o sacrifício de Cristo estava representado no sacrifício do dia da expiação, quando sacrificavam 2 animais, 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por emissário. Vamos buscar isto aqui, para que tenhamos claramente o nome. Estes sacrifícios de ambos os bodes representavam Cristo. O bode que morria representava Cristo morrendo, e depois o bode que não morria era enviado para o deserto e também representava Cristo, levando os nossos pecados para longe de nós.
macho cabrío hemos visto que son Vimos que o bode usados era usado para ser sacrificado pelo pecado daquele que o oferecia. Porque o salário do pecado é a morte. E no lugar do pecador morrer, ele, conhecendo o programa divino da expiação pelo pecado, levava o seu animal para que morresse no seu lugar. E o sacrifício da expiação para todo o povo é reconhecendo Cristo como o sacrifício da expiação pelo pecado. Porém, Deus havia prometido, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 ao 36, tinha prometido que ele faria um novo pacto com seu povo. Ese nuevo pacto fue reflejado en el antiguo pacto del Antiguo Testamento. E esse novo pacto foi refletido lá no antigo pacto do Antigo Testamento. Porém, Deus fará um novo pacto. E já não se usará animais, senão o próprio Jesus Cristo será o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Não existe outra forma para libertar, para livrar o ser humano do pecado. Tem que ser feito o sacrifício pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para o qual ele veio a esta terra. Ele disse que poria a sua vida em expiação por nós. Portanto, ele era quem realizaria o sacrifício da expiação para nos salvar dos nossos pecados e podermos receber a vida eterna por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nos Salmos aparece o que foi a crucificação, já de antemão profetizada. E nós podemos ver também Cristo se refletindo em José, o filho de Jacó. Quando ele foi lançado numa cisterna que não tinha água, representava a morte de Cristo. E saindo dali e se levantando, representava a sua ressurreição. Depois, vivendo no Egito e com o tempo se convertendo no príncipe, o segundo no reino depois do faraó, e quando lhe puseram encarregado da administração do Egito, observem bem, isto era Cristo subindo ao céu, assentando-se à direita de Deus,
o qual e ao qual foi-lhe outorgada a administração de toda a criação. Por isso, como Filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, ele está no céu, no trono do Pai, administrando e também intercedendo por cada pessoa que o recebe como o seu Salvador. Toda a vida ele intercede pela pessoa. Quando a pessoa pede que interceda por nós ante o Pai, e Cristo, ele nos limpa de todo pecado, que tenhamos confessado a ele. A sexta dispensação é a dispensação do amor divino expressado por intermédio de Cristo e a sua obra de redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas obtenha a vida eterna. Ou seja, a vinda e a morte de Cristo aqui na terra foi a maior manifestação do amor de Deus para com a criação e para com o ser humano. No programa divino está aqui a pessoa que escute a pregação do Evangelho, a fé de Cristo nasça na sua alma, o receba como seu Salvador, seja batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele lhe dará o Espírito Santo. E assim, a pessoa nascerá de novo. Não nascendo de novo por intermédio de uma mulher e de um homem, mas nascendo por meio do Espírito Santo. E nascendo no reino de Deus. Por isso é que a Escritura em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 ao 21, nos diz que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. O novo nascimento é celestial. E quem nasce da água e do Espírito, quem nasce do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, nasceu do céu, tem cidadania celestial. E tudo isso é no aspecto ou campo espiritual, pois o Espírito que recebeu é um Espírito angelical e teofânico, como o corpo angelical e teofânico de Jesus Cristo. Lá nesta sexta dimensão, na dimensão dos anjos, na dimensão dos espíritos, é que nós teríamos de nascer se Adão e Eva não pecassem. Ou seja, viríamos na linhagem correta. Porém, observem vocês que mesmo parecendo que o programa se atrasou, para Deus não se atrasou. Nada se atrasa na eternidade. Nós tínhamos de vir, mas houve um problema. Para então Deus se manifestar como um Redentor, como Salvador e como fortalecedor do ser humano, doador da vida eterna para o ser humano por intermédio de Cristo. Porque ninguém mais pode nos dar a vida eterna.
Ninguém pode nos restaurar a como éramos antes da queda. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, veio, o Filho de Deus. Dio su vida por todos nosotros. O sea que nosotros no debemos nada al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ya Él pagó nuestra deuda. Y si alguna falla, error o pecado comete algún creyente, lo confiesa a Cristo y Cristo con sangre lo limpia de todo pecado y así lo mantiene limpio todo el tiempo. Es que Él es el sumo sacerdote Melquisedec del templo celestial. Y los creyentes en Cristo son descendientes en el campo espiritual de Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial y rey de Salem. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos a Cristo por lo que Él hizo. Él siempre entendió que sus discípulos no comprendían el programa y le dice a Pedro: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. O sea que lo importante era estar siguiendo a Jesucristo todos los días. Ellos decían: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Trabajo, dinero, familia, y salieron con Jesús, acompañándolo en su ministerio terrenal. Y los apóstoles le preguntan, como Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tendremos? Cristo le dice 100 veces lo que tenían, y en el reino la vida eterna. La vida eterna no tiene precio. El precio lo pagó Cristo y fue precio de su vida. El precio de su vida. Y por consiguiente, no hay otro sacrificio por el pecado y tampoco hay otro intercesor para los hijos de Dios. Solamente hay un sumo sacerdote intercesor en el cielo, que es el mismo Melquisedec, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nuestra fe siempre tiene que estar firme en Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es el ángel del pacto que le había dado al pueblo hebreo la ley a través del profeta Moisés en el monte Sinaí. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hechos y también en Hebreos capítulo 2 que la ley fue dada por comisión de ángeles. Y eso significa que Dios, con su cuerpo angelical, estuvo allí presente hablándole a Moisés. Bien dice el capítulo 3 del Éxodo que el ángel le apareció en una zarza ardiente y era un fuego, una columna de luz. Y Moisés fue a ver, y cuando se acerca le dice Moisés, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
y era el ángel del pacto. Era Cristo, el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, el cuerpo angelical de Dios, en el cual aparecía en diferentes ocasiones a muchos de los profetas. Por eso Jesús podía decir en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, aún no tiene 50 años y dices que ha visto a Abraham. Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo podía ser posible que Jesús fuera antes de Abraham? Y tiene un título que es Hijo de Abraham. ¿Cómo le llaman Hijo de Abraham si es antes que Abraham? ¿Y cómo le llaman Hijo de David si es antes que David? Los títulos que tiene para manifestarse, esos son algunos de ellos, pero como rey, como heredero, tenemos el título de Hijo del Hombre, eso es como profeta, Cristo dentro del cuerpo que llamarán profeta o Hijo del Hombre. Dios estaba en Cristo en toda su plenitud. Por eso Él mismo se identificaba con el título de Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre es heredero del planeta Tierra. Luego tiene el título de Hijo de David. Como Hijo de David tiene ese título, el contenido del rey de Israel. Como Hijo de David, Jesucristo es el rey de los judíos, el rey de Israel, porque es el Hijo de David, descendiente directo del rey David. Y el ángel Gabriel le dice a María en San Lucas capítulo versos 26 al 36 que ella va a tener un niño, un hijo, va a dar a luz un niño y que le ponga por nombre Jesús y que Dios le dará el trono a David, su padre, y reinará para siempre. Como hijo de David, heredero al trono y reino de David. Como hijo del hombre, e como já lhes disse, como filho do homem, ele é herdeiro de todo o planeta Terra. Como filho do homem, e para usar esse título, tem de aparecer conforme ao que prometeu, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E o povo, a humanidade, já está como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Tudo está preparado para a vinda do Filho do Homem. Como já lhes disse, como Filho de Deus, ele é herdeiro dos céus e da terra. E quando se unam o trono celestial de Deus e o trono de Davi, isso será o começo da entrada à eternidade, falando literalmente, depois do juízo final. Enquanto isso, e quando se assente no trono de Davi,
Isso será para reinar sobre Israel e sobre toda a humanidade, no trono e no reino de Davi. O qual é falado como a restauração do reino e do trono de Davi. E tudo isso está sob um novo pacto. Por isso é que é tão importante a vinda do Senhor, porque Ele nos restaurará à vida eterna física, nos levará com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, nesta festa tão importante, onde Cristo e a sua noiva, a sua igreja, serão investidos de toda autoridade, como reis, o rei e a rainha, e, consequentemente, também com o título de propriedade. O título de propriedade dos céus e da terra, que é o livro selado com 7 selos. Quem tenha este livro é o rei. E Cristo recebe esse livro no capítulo 5 do Apocalipse. O traz à sua igreja aqui na terra, no capítulo 10 do Apocalipse. O traz aberto para poder efetuar a redenção física dos nossos corpos, nos transformando, e daqueles que morreram, ressuscitando-os em corpos eternos. E assim fechará a 6ª dispensação. Quando Cristo veio, os judeus estavam vivendo na 5ª dispensação, vivendo já no último século da 5ª dispensação. Ele teve 3 anos e meio de ministério. Ele veio no final do 4º milênio. Teve o seu ministério no 5º milênio. E de lá para cá, já transcorreu aproximadamente 2000 anos, sob um novo pacto. Deus com o ser humano e o ser humano com Deus. Isto é sob a 6ª dispensação, a dispensação da graça, que é a dispensação do amor divino expressado por meio de Cristo para com o ser humano, chamando-o do mesmo modo como chamou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Adão, onde tu estás? Este é o chamado, o mesmo chamado que Deus esteve fazendo por meio do seu Espírito Santo, através dos seus diferentes instrumentos que estão na terra, de era em era, para que sejam reconciliados com Deus. Para que, assim como Adão e Eva foram vestidos com peles de animais, consequentemente, essas peles sangrando, sendo eles cobertos diante de Deus. Ali podemos ver que começaram os sacrifícios de animais. E os sacrifícios de animais chegaram até a 5ª dispensação.
E Cristo, com seu sacrifício, é quem tornou realidade o que representavam aqueles sacrifícios de animais. Representavam Cristo, o qual tomaria sobre ele os nossos pecados. Nos disse, Deus colocou sobre ele os nossos pecados. Consequentemente, se ele levou os nossos pecados, então, ao reconhecermos Cristo como nosso Salvador, ele carregou os nossos pecados nele, morreu por causa dos nossos pecados, para que nós possamos viver eternamente. E se recebe a vida eterna ao se receber Cristo como Salvador. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais perecerá. Não será condenado, mas passou de morte para a vida. É uma mudança que ocorre na vida da pessoa. O ser humano que não conhece Cristo sempre poderá estar pensando: de onde foi que eu vim? Onde é que eu estou? Olha para o céu, vê tantos planetas nas galáxias, e a pessoa se encontra aqui na Terra e não sabe de onde ela veio, não sabe para onde ela vai quando morrer. Somente Cristo sabe de onde nós viemos. E ele disse, a Escritura diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. O Pai que me as deu, vejam de onde veio. O Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, que nós viemos de Deus e com um propósito divino aqui nesta terra. O de receber Cristo como Salvador. Sermos batizados na água no seu nome. E Ele nos dar o Espírito Santo. E assim produzir o novo nascimento. Nascermos do céu. Porque a vida eterna a recebem aqueles que nascem do céu. E aqueles que nascem da terra, por meio da união de um pai e de uma mãe, nasceram da terra. Por isso é que recebem um corpo do pó da terra, que foi o primeiro corpo para o ser humano. As pessoas que nascem do céu, primeiro elas nascem no campo espiritual, recebendo o nascimento no campo angelical ou espiritual. Primeiro elas obtêm o corpo angelical e, em seguida, na segunda vinda de Cristo, elas receberão um corpo físico, porém glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E com todas essas coisas é que se terminará a dispensação da graça, para que a dispensação do reino, que se entrelaça com a dispensação da graça, se entrelaçará completamente e todos passaremos ao reino milenar de Cristo, o nosso Salvador. Esse é o programa de Deus. Antes de passarmos ao reino milenar, receberemos a investidura no céu, na ceia das bodas do Cordeiro.
E sempre há uma festa que coroa um rei quando lhe põe o cinto ou a faixa presidencial ou faixa como presidente de uma nação e também aos governadores. Assim que nós estamos nos preparando, porque nós fomos convidados para estarmos na ceia das bodas do Cordeiro. Cristo estará ali como rei, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso, no Apocalipse 19, quando Cristo aparece sobre um cavalo branco, vem com um exército montado em cavalos brancos e com vestes brancas. E esse é Cristo vindo com a sua igreja para o estabelecimento do reino milenar. E há uma batalha, porque o anticristo não vai querer soltar o poder. Todas estas são coisas que estão profetizadas e, por consiguiente, vão a suceder. Assim que todas essas coisas estão profetizadas e, consequentemente, sucederão. Porém, não se preocupem, porque nós teremos um corpo glorificado para irmos desta terra antes que comece a grande tribulação. Sempre para irmos a uma festa, buscamos a melhor roupa. E Cristo tem para nós a melhor roupa com que iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, sendo que nós estamos na dispensação da graça, na dispensação para a salvação e vida eterna de toda pessoa que receba Cristo como Salvador, a qual Ele dá gratuitamente. Ele disse: minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. O único que pode dar vida eterna para o ser humano é Jesus Cristo. Ele tem a exclusividade da vida eterna. E ele também tem a exclusividade do ministério de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E de tudo que Cristo é herdeiro, nós também somos. Porque se há um sumo sacerdote, há outros sacerdotes também. E esses outros sacerdotes são as pessoas lavadas no sangue de Cristo, nosso Salvador. E se há um rei, então tem príncipes e princesas também nesse reino, que são os crentes em Cristo, lavados com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. No campo espiritual, nós estamos reinando. Na parte espiritual, nós estamos como reis, como sacerdotes e também como juízes. Porém, depois, com o juiz supremo, que é Cristo, porque Deus deu a Cristo ser o juiz dos vivos e dos mortos, para julgar os vivos e os mortos. E a sua Suprema Corte está composta pelos crentes em Cristo. Vocês e eu. E os de outras eras que já partiram. É importante sabermos, que nos contem sem perguntar, que não esperem que perguntemos, como Pedro e os apóstolos perguntaram: nós que temos vendido tudo, temos deixado tudo, o que nós teremos? Cristo lhes disse: terão 100 vezes mais o que tinham e ainda a vida eterna no reino. E ainda se assentariam sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel.
E ali foram colocados como juízes, porque o reino do Messias também será um reino teocrático, representado lá no Antigo Testamento, naquela etapa dos juízes, e depois veio a etapa dos reis. E observem vocês que o reino do Messias cobrirá tudo. Foi dito que essa pedra crescerá. Como se cresce na medida em que se juntam mais nações? Porque o crescimento é a multiplicação das células nas pessoas. E quanto mais células tenha no braço, maior será o braço. E é assim também no espiritual. É importante que saibamos como aumentar a nossa fé. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ó Senhor, aumenta-nos a fé, porque eles não puderam tirar um espírito mau que estava no menino. E como se aumenta a fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé vai crescendo na medida em que a pessoa vai lendo e ouvindo a palavra de Deus para o tempo em que ela vive. E quando uma pessoa vai crescendo, ela verá que a sua fé, a sua crença é mais forte. E na medida em que escuta dos diferentes temas, a sua fé vai aumentando em relação a esses temas também. Quem quer vencer, fará como Jacó fez. Se agarrou do anjo do pacto, do anjo do Senhor, e não soltou até que recebeu a bênção desse anjo. Isso está em Gênesis, no capítulo 32. Por ahí está. Nós temos de nos agarrar bem de Cristo, com as nossas cabeças levantadas para o céu. Isto é, com a nossa mente pensando nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Foi por isso que lá Jacó colocou o nome de Peniel naquele lugar. Porque ele disse: eu vi Deus cara a cara e a minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32, do versículo 24 ao 32. A dispensação da lei teve à sombra os tipos e modelos do que seria a dispensação da graça. Por isso é que não se fazem mais sacrifícios de animais, porque já foi realizado um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. E assim por diante, nós podemos ver que as coisas que são tipo e modelo lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento já se tornaram uma realidade. E lá, o dia da Páscoa
representava Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. Cristo é a nossa Páscoa, o qual morreu por todos nós. E essa também foi a razão pela qual Cristo disse: quem não coma minha carne e beba o meu sangue, não tem vida permanecente em si. É crendo em Cristo e pela fé, no seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, que nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue, porque nós estamos crendo no corpo e no sangue de Cristo. E o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O próprio Cristo disse para fazermos isto em sua memória, que tomássemos a Santa Ceia, na qual o pão representa o seu corpo, que foi partido, foi todo ferido, e o vinho representa o sangue de Cristo, nosso Salvador. E Paulo disse: fazei isto até que o Senhor venha. Porque na Santa Ceia, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. E o lava-pés representa que Ele nos mantém limpos com o seu sangue em todo o tempo. Em todas as ocasiões que pedimos perdão a Cristo por termos pecado contra Ele. Quando Cristo foi lavar os pés dos discípulos, e começou, quando chegou até Pedro, Pedro lhe disse: tu nunca me lavarás os pés. E isto mostrava que Pedro o tinha numa altura maior de dignidade do que ele. Pedro o amava muito, o respeitava e não queria que Jesus se humilhasse ao ponto de lavar seus pés, porque naquele tempo quem lavava os pés eram os escravos, era trabalho dos escravos, lavando os pés dos seus amos quando chegavam do trabalho, e também lavavam os pés das visitas. E Pedro não queria que Jesus descesse a esse nível tão baixo. Porém, Jesus lhe disse: Pedro, se não te lavares, não tens parte comigo. Pedro lhe respondeu: então, Senhor, os pés, a cabeça e tudo. Queria que lhe desse um banho. Porque quando o assunto é de entrar no reino de Deus, quando a questão é ter parte com Cristo, não existe coisa grande que deva ser obstáculo para a pessoa se manter agarrada de Cristo e trabalhar por Cristo no que Cristo lhe permita trabalhar. É Cristo quem nos permite trabalharmos na sua obra. Mas Ele nos dá liberdade de querermos ou não querermos, pelo livre arbítrio. Mas todos nós estamos chamados para trabalhar, porque tudo que Cristo fez, em seguida, Ele estaria fazendo por meio da sua igreja. A obra de Jesus Cristo continuou na sua igreja e por meio dos membros da sua igreja. De modo que
Podemos ver assim que nós temos uma grande bênção e também uma grande responsabilidade com Cristo, de não enterrarmos o talento que Cristo nos deu para que nós o utilizemos a favor da sua obra. Algumas pessoas usaram seus talentos para as coisas do mundo. E foi o mundo que se beneficiou desses talentos que a pessoa tinha. Quando os talentos Deus nos dá para que sirvamos a Ele. Melquisedeque é Jesus Cristo no seu corpo angelical. E é o sumo sacerdote do templo celestial. Por isso é que os juízos do Apocalipse, as pragas e as taças foram detidas para não caírem. Será de forma consecutiva no tempo final. E nós já estamos vivendo no tempo final. Portanto, estejamos preparados, porque há claras promessas de uma nova manifestação divina, de uma nova manifestação de Cristo no meio da sua igreja. E daí essa bênção e essa manifestação se estenderá para outros países. Haverá uma grande bênção para os crentes em Cristo. E haverá uma grande tenda catedral, onde a terceira etapa, chamada pelo reverendo Lembrana, estará se cumprindo para ajudar a humanidade. E como começará? Isso corresponde a Deus. E a nós? Nos corresponde ter o lugar para que Ele cumpra o que Ele prometeu. E trabalharmos nesse projeto de todo o nosso coração, com amor divino. Porque é uma promessa divina que tem de se cumprir no meio do cristianismo. Nessa terceira etapa é onde os judeus verão o Messias, verão Cristo manifestado. E quase ninguém seguramente quererá ir nessa temporada da terceira etapa quando ela comece. E quando começará? O que nós sabemos dessa terceira etapa é que será numa grande tenda catedral. Começará essa terceira etapa no princípio, no meio ou quando? Isso Deus é quem sabe. E Deus revelará no momento em que Ele deseja revelá-lo. Mas o importante é nós estarmos preparados, estarmos pendentes, separados de toda coisa má, e assim servirmos a Deus com amor divino e com entusiasmo, para que assim tudo que façamos para o Senhor seja aceito. Sabemos que virá grande tribulação. E eu não quero ficar aqui. Se alguém quiser ficar, pois então não obedeça à palavra. Mas se alguém quiser ir, aí tem a palavra. E mantenha-se bem agarrado de Cristo, o nosso Salvador. Lembrem-se de que o que Deus prometeu por meio de Cristo, Ele cumprirá no meio da sua noiva, da sua igreja. E a terceira etapa também
será para as virgens. Além das virgens prudentes, também será para as virgens insensatas. E será também para o mundo. Ou seja, a humanidade verá, e também seguramente a humanidade se beneficiará das curas quando Cristo as faça. Embora não poderá ser transformada e, consequentemente, não poderá ir no rapto, porque as pessoas que irão no rapto serão as virgens prudentes, aquelas que serão transformadas. As virgens insensatas passarão pela grande tribulação para serem purificadas. E o mundo ficará na grande tribulação. As virgens fátuas morrerão na grande tribulação, porque o anticristo as perseguirá e as matará. E muitos judeus também morrerão, e não se sabe se será igual ou ainda mais. Mas pelo menos 144 mil também morrerão como mártires. Mas depois, eles ressuscitarão para estarem no reino milenar, como os eunucos de um reino e que servem a rainha. De modo que Deus tem tudo bem preparado. E ele já refletiu lá no Antigo Testamento. Nós estamos no tempo em que Deus está chamando e ajuntando os seus escolhidos, conforme as suas promessas, para prepará-los para a sua transformação e o rapto. E se alguém tiver de partir antes, então que esteja preparado para partir desta terra para a dimensão dos anjos, na sexta dimensão. Na sexta dimensão, onde se encontram os crentes mortos em Cristo, em seus corpos angelicais. Eu já lhes disse que a sexta dispensação é a dispensação da graça de Deus, por meio de Cristo para o ser humano. Por isso é que se chama a dispensação da graça. É a dispensação onde Deus faz uma anistia, onde Deus não considera os pecados, senão que Ele o limpa com seu sangue de todo o pecado. E assim o ser humano fica livre para servir a Deus. É a dispensação da misericórdia de Deus. É a dispensação da intercessão de Cristo pelo ser humano, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É a dispensação do Filho de Deus, em Espírito Santo no meio da sua igreja. Por isso, é a dispensação do amor divino expressado por meio de Cristo, o nosso Salvador. É a dispensação onde toda pessoa pode receber a salvação da sua alma, crendo em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Essa sexta dispensação ainda não terminou. Consequentemente, ainda há oportunidade para se entrar no novo pacto que Deus estabeleceu com o ser humano, para o qual, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode recebê-lo, e nós estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo, depois que você seja batizada na água no seu nome. E se houver alguém aqui presente
Quem ainda não recebeu Cristo pode fazê-lo. Estaremos orando por você. E você já pode chegar até aqui na frente. Oraremos por você. E vocês que estão em outras nações também podem receber Cristo como Salvador, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe e lhes limpe de todo pecado com seu sangue. E assim fiquem libertadas e colocadas no reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador, tanto aqui como nos demais países. Estaremos aguardando por alguns minutos para que também nos demais países as pessoas possam chegar até na frente para que recebam Cristo como único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador. Há somente um, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Quem me confessar diante dos homens, eu também lhe confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também lhe negarei diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. A sexta dispensação, a dispensação da graça. Vamos orar pelas pessoas que nos outros países estão recebendo Cristo como Salvador também, com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti com todas essas pessoas que passaram à frente para receber Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repita comigo esta oração, todos os que estão recebendo a Cristo como Salvador nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados. Limpe-me de todo pecado com teu sangue. Batiza-me com teu Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e produzas um novo nascimento em mim. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião se perguntarão: quando podem nos batizar? Porquanto vocês creram de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E assim, entrem no reino de Deus.
Como Jesus disse, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas se nasce da água e do Espírito, se entra no reino de Deus. E deixarei com vocês aqui o ministro José Benjamin Pérez, para que lhes mostre como fazer para a Santa Ceia e o lava-pés. E deixarei em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus abençoe a todos, lhes guarde. Até a próxima semana, pessoalmente ou pela internet. Sempre estarão vendo aí e ouvindo. Bom, que Deus lhes abençoe e guarde. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Com vocês, o ministro daqui, José Benjamin Pérez, e em cada país o ministro correspondente, para continuar